irmãos, a paz do Senhor aos amados irmãos, amém? Bom, irmão, vocês vão me acompanhar aqui, né? Um império que adoravam, veneravam leão. Até fazia a imagem dentro do templo para adorar, né? A imagem do leão, tá bom? Vamos lá, quero que você me acompanhe aqui rapidinho aqui. Vamos aqui direto no YouTube e vocês observem bem aqui. Porque hoje tem muitos idólatras do leão, né? Imagens, figuras do leão. Você vai me acompanhar aqui, ó. E depois nós vamos ler a Bíblia Sagrada, ok? Vamos lá aqui. Acompanha aí. Espera aí que eles... Os arcádios. Os arcádios. Deixa eu botar aqui. Tem que pular aqui um pouco logo. Espera aí. Passei demais. Aragão declarou. Pronto, tá aqui. Observa aí. Exaltavam seus feitos. Os babilônios escreveram: Sargão não tinha nem rival, nem igual. Seu esplendor sobre a terra se espalhava. Na época das conquistas de Sargão, a guerra já era uma realidade frequente para os povos da Mesopotâmia, o que gerou esforços para aprimorar os equipamentos Vamos lá. Observa aí. Militares usados pelos soldados acádios. Os acádios veneravam os leões e faziam esculturas e pinturas destes animais em seus templos e palácios. E há registros de que estes animais eram capturados para serem usados em batalhas. Ok? Os veneradores de leão, né? E hoje, nos templos, nas igrejas, né? Os cristãos arcádios, né? Os cristãos arcádios, que venera o leão, a imagem do leão, né? Então, hoje nós temos as igrejas da idolatria, igreja dos arcádios, né? Bom, nós vamos aqui agora ler aqui na Bíblia, certo? Vou sair aqui e eu vou ler aqui para vocês, ok? Olha só. Aqui em Ezequiel 8, versículo 6, diz assim, ó. Disse-me ainda, filho do homem, vês o que eles estão fazendo, as grandes abominações, que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário. Pois verás ainda maiores abominações. Ele me levou à porta do átrio. Olheis, e eis que havia um buraco na parede. Então me disse, filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede, e eis que havia uma porta. Disse-me, entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi, eis toda forma, olha só, veja bem. Olhei e vi, e eis toda forma de répteis. Olha só, de répteis e de animais. De animais. Abomináveis de todos os ídolos. De todos os ídolos da casa de Israel. Pintados na parede. E todo ao redor. 70 homens dos anciãos da casa de Israel, né? Com Jezanias, filho de Zafá, que se achava no meio deles. Estavam em pé diante da pintura,
tendo cada um na mão o seu incensário, e subia aroma de nuvem de incenso, né? Eu estou aqui, irmão, lendo sem um óculos, né? Estou lendo sem um óculos aqui. Vamos lá, olha só. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um na sua câmara, pintadas de imagens, pois, diz o Senhor, não nos vê. O Senhor abandonou a terra. Veja só. Disse-me ainda, tomaras e vê maiores abominações que eles estão fazendo. Levantou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está no lado norte, e eis que estava ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz. Olha só, amados irmãos, né? Mulheres chorando a Tamuz, né? A Tamuz, né? Da Babilônia, os ídolos da Babilônia. Então, amados irmãos, os anciãos, né? Que hoje nós conhecemos, né? Como os anciãos, os pastores. Nesse fim dos tempos, eles estão carregando idolatria, trazendo idolatria para dentro da igreja. Mas por que eles estão fazendo isso? Trazendo as idolatrias de Israel para dentro da igreja, para afastar o povo de Deus. Ok? Isso para afastar Deus daquele templo. Ok? Vocês deram para entender? O que esse povo de Israel estava fazendo aqui? O povo de Israel, não julgando todos, eles diziam, Deus abandonou a terra. Então eles começavam a fazer idolatria, imagem de animais. Começou a carregar imagem de animais, fazer pinturas, fazer ídolos do Tamuz, né, da Babilônia, do Egito. E hoje esses falsos judeus, vocês conhecem. Eles têm um livro chamado sei o quê, eles falam de Tamuz, sei o quê. Esses são os falsos judeus da idolatria. O que carrega a bandeira de Israel, do símbolo da estrela. Exatamente, esses judeus que falam do Tamuz, são exatamente os judeus, né, rebeldes, da idolatria. Então, amados irmãos, as igrejas hoje estão carregando idolatria, né? Por muito mal na terra, alguns acabam achando que Deus abandonou. Então, muitos estão agora partindo para a idolatria. Os pastores, os anciãos, os profetas, os falsos profetas, estão trazendo idolatria para que Deus se afaste daquele templo, para que Deus se afaste daquelas pessoas, né? E a pessoa que continua na idolatria, Deus vai se afastar. E esse é o plano dessas igrejas da Babilônia, do Egito. Vocês deram para entender? Exatamente. Tá? Então vamos lá. Né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Levantou-me aqui. Deixa eu ver disso ainda tal. Deixa eu ver aqui onde eu me perdi. Chorando a Tamuz. Disse-me, vês isto, filho do homem. Verás ainda abominações maiores do que estas. Levou-me para o alto do templo da casa do Senhor, tá certo? Então aqui foi uma visão. Foi uma visão que Ezequiel teve de Deus. E realmente é uma visão que realmente estava acontecendo as abominações depois na casa, no templo do Senhor. E você vai encontrar lá na frente as maiores idolatrias, né, na casa do Senhor, né? Lá na frente, você lendo a Bíblia para conhecer todo o mistério ali do Velho Testamento, você vai encontrar as idolatrias dentro da casa do Senhor, né? Salomão adorando, venerando aquelas imagens que estavam dentro do templo, né? Ao leão, a tudo, né? E o povo de Israel passou a fazer idolatria logo após, né? Dessa profecia, né? De Ezequiel.
né? E alguns dos anciãos morreram, né? Foram mortos. Isso você leia toda a história aqui. Bom, o que eu quero dizer aos irmãos é o seguinte, aqui em Jeremias, né, que eu vou procurar depois o capítulo e versículo, que eu acabei me perdendo aqui, né? Eu botei Jeremias 8, né? Mas não está lá não. Eu vou ter que procurar depois certinho e depois eu passo para vocês. Lá diz assim, ó: a minha herança tornou-se-me como leão. Numa floresta levantou a voz contra mim. Tá certo? Deus está dizendo: a minha herança tornou-se como leão. E hoje, amados irmãos, nós temos esta herança de Deus que se tornou como leão. Estão levantando a voz para Deus. Então, esses falsos profetas que carregam o símbolo do leão, idolatrando o leão, a figura do leão, estão fazendo até foto, fazendo quadro do leão, é a idolatria, né, ao leão. São os arcádios, né? São os arcádios, os veneradores de leão, esses cristãos e essas igrejas da idolatria. Então, amados irmãos, esses que carregam leão, Deus chama de leão. Essa casa rebelde, Deus chama de leão. Muitos levantaram a voz para Deus, irmão. Muitos estão se levantando a voz para Deus. Quando nós falamos uma verdade, eles rejeitam. Eles não estão mais fazendo aquilo que Deus manda. Eles abandonaram o próprio Deus. Tá certo? Então, são chamados de leão. A casa rebeldes são chamados de leão. E é por isso que eles estão carregando o símbolo do leão, a figura do leão, da qual Deus ele proibiu do seu povo de Israel fazer desenho de animais dentro do templo, seja onde for. Deus ele proibiu da sua casa, povo de Israel, fazer figuras de leão para adorar, para fazer isso e aquilo. Só que hoje as igrejas judaicas do judaísmo, os pastores que estão misturados com os falsos judeus, estão trazendo idolatria para dentro da igreja para poder afastar Deus dessas pessoas. Aonde tem idolatria, Deus não fica com esse povo mais. E é isso que esses falsos pastores estão fazendo. Tá? Espantando Deus do templo. E quem vai governar ali é apenas quem? O demônio. Tá certo? Então hoje você vê a Arca da Aliança. A Arca da Aliança no Gideão. Como você está vendo essa foto aí. Essa foto aí é a idolatria de Gideão, da qual eles violam a lei de Deus, certo? Depois nós vamos conversar sobre a Arca da Aliança, ok? Irmãos, que Deus abençoe a todos, tá bom? Então é isso, irmão. Se desperte para os cristãos acádios. Se desperte para as igrejas acádios, os veneradores de leão, tá bom? Nós não podemos representar Cristo através de figura, não, tá? É proibido pela Bíblia. O próprio Deus diz que não dá. Deus falou que não dá sua glória para a imagem, nem figura nenhuma, seja de animal, seja de que for. E essas igrejas estão botando o leão, uma figura de um animal, para apresentar Cristo, pelo amor de Deus. Isso são idolatria. São dos arcádios antigos, os pagãos, tá bom? Irmão, que Deus abençoe a todos e até mais.